Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Unicid, podcast da Universidade Cidade de São Paulo. Sou o professor Cleiton Cunha, com o apoio do Bruno Senati, com o apoio do professor Felipe Lourenço. Estamos aqui hoje dentro da brinquedoteca da universidade, que fica entre o terceiro e o quarto andar do Bloco Alfa, para falar com a professora Evelyn, coordenadora do curso de Pedagogia da universidade, um dos cursos bastante reconhecidos pelo mercado de trabalho da universidade. Evelyn, bem-vinda. Muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço o convite. E parabéns pelo espaço, né? Parabéns pelo curso, pelos eventos que você tem feito aqui na universidade nesse último ano. Né? Pedagogia, para quem não sabe, é um dos cursos que mais movimentam aqui o campus da universidade. Né? Sempre nós estamos lá vendo coisas que os pedagogos e pedagogas fazem. Mas a gente veio conversar de várias outras coisas, Evelyn. A primeira delas, vamos conhecer quem é você, como é que você veio parar aqui e como é que você se sente fazendo esse trabalho como coordenadora de curso e professora na universidade. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme falar um pouquinho sobre a pedagogia, né, que é a minha verdadeira paixão. Bom, Cleiton, minha formação é pedagogia, apesar de que a minha primeira formação foi letras. Eu sou aluna, né, da Unicid, eu sou filha da Unicid. Mais uma, como eu também. Todo o programa eu falo que sou, não adianta. E eu fiz as duas graduações aqui. A primeira foi letras, né? Não vamos fazer contas, porque já faz muitos anos já. É melhor não. Que eu sou idosa já. Todos assim, nós. Então foi letras, pedagogia, depois eu fiz a pós-graduação, só o mestrado que eu não fiz aqui, mas assim, toda a minha formação acadêmica foi aqui dentro. Legal. E eu posso já falar da minha formação? Então, eu trabalhei com 10 anos, antes eu não era professora, meu primeiro trabalho foi no consulado americano. Legal. E depois, só que era uma vida muito então assim. Deve ter sido você que negou meu visto. Trabalhava na parte de eventos no consulado, então eu gosto muito dessa coisa de evento, de planejar, de fazer, e tem muito a ver com pedagogia, porque a gente está muito no ativo o tempo todo. E aí mas a minha formação, eu sempre quis ser professora, sempre quis, assim, e aí quando eu percebo que, né, casei, né, com a ideia de ter filhos e tudo mais, vi que aquela vida de viajar, ficar não sei quanto tempo fora e tal, eu falei, não, agora é a hora de abandonar mesmo essa vida que eu também gostava bastante e assumir a minha carreira, porque eu já tinha feito as graduações, já tinha feito a pós, então eu decidi prestar um concurso. Tá. Prestei o concurso e entrei e fui trabalhar na escola de educação básica, trabalhava com anos iniciais. E foi assim, então eu fiquei 10 anos na rede estadual de ensino, onde eu me orgulho muito mesmo, assim, eu aprendi a ser professora ali, naquele contexto, no chão da sala de aula, que eu valorizo muito, tenho grande paixão, né? E depois, estando na sala de aula e fazendo todos os trabalhos, fiz um projeto na escola, eu sou professora alfabetizadora, é a minha paixão, eu amo alfabetizar. E aí eu decidi, eu fiz um projeto que eu alfabetizava muito rápido os meus alunos, né? Em 4 meses, no máximo em um semestre eu já alfabetizava os alunos. E foi bem no momento de transição da educação para o ensino de 9 anos, em que as crianças passaram a ir para o primeiro ano com 6 anos de idade. Como se fosse um antigo prézinho. Como se fosse um antigo pré e aquilo. E aí eu lembro que as professoras diziam, é impossível alfabetizar 100% dos alunos com 6 anos. E nessa época, minha coordenadora, numa reunião pedagógica, no núcleo, lá na diretoria de ensino, disse, não, tem uma professora que faz isso. E aí eu fui convidada pelo núcleo, né, para ir apresentar esse trabalho, esse projeto, e fui convidada para apresentar num congresso de boas práticas do Estado. Fiz uma palestra para muitos professores, cerca de 1000 professores da rede estadual toda, como é que eu estava fazendo esse trabalho de alfabetização. E foi lá que eu conheci a minha orientadora de mestrado, que me convidou para escrever um capítulo de livro, e falou, não, você precisa fazer mestrado. Aí me despertou esse interesse em fazer o mestrado e futuramente dar aula na graduação. E foi muito interessante, assim, porque sendo professora, eu realmente gosto de ser professora. Eu gosto muito de formar, assim, né? Isso é nítido, gente. Isso é nítido. E é muito engraçado que eu sofri muito, porque assim, quando eu fui contratada aqui para ser professora na universidade, eu não queria abandonar a sala de aula.
De jeito nenhum. E aí eu chorava, assim, eu sofri muito, inclusive. Só que teve um momento que eu estava trabalhando 52 horas física. Porque eu dava aula de manhã alguns dias aqui na universidade, à noite, e dava aula todos os dias na escola, da 1 às 6 da tarde. E eu já tinha, né, tendo filhos, então estava muito cruel, assim, estava ficando já doente. Então eu tive que fazer uma escolha, e essa escolha foi muito dolorosa. Eu imagino. E aí, sofrendo muito e pensando como seria essa uma escolha que eu tinha que tomar, né? Eu sempre falo isso, e a verdade é sempre uma escolha, uma renúncia. Eu ouvi uma marido dizendo essa fala, assim, pra mim. Pensa que hoje você impacta quantas crianças com o seu trabalho no ano? E aí eu pensei, bom, eu impacto 30 crianças, né? Sim. No ano, esse é o número que eu atinjo. Ele falou, na universidade, se você formar muito bem as suas alunas, quantos alunos você vai conseguir impactar? Qual vai ser a multiplicação desse número? Porque se eu impactar, vamos pegar um número bem baixo, assim, se forem 3 alunas, vezes 30, já são 90 alunas. Sim. Então, esse poder, assim, estou dizendo poder, mas essa ação de você formar muitas pessoas que possam fazer um trabalho diferente, né, e fazer essa diferença na educação lá na frente, isso eu acredito muito no poder da educação, muito. Para mim nada é utopia, eu acho que o que forma a sociedade reflete a formação, né, básica, a formação de... E que bom que você tomou essa decisão, Evelyn, porque senão, né, você não estaria aqui com a gente hoje fazendo o trabalho que você desenvolve aqui tão bem. Agora, olhando para tudo que você passou, desde a sua formação, pensando no período em que você lecionou para o ensino básico, para o ensino primário, na minha época era primário, né? Porque, não sei se você sabe, eu fui alfabetizado aos 5 anos, né? Porque eu era 5 anos e meio, eu era 1 ano adiantado naquela época, podia, eu não sei como é que funciona mais hoje. Mas se você olhar toda a sua trajetória, inclusive aqui na universidade, e pegando a profissão de pedagogo, no caso pedagoga, qual ou quais são os maiores desafios que você, Evelyn, já passou e vê acontecendo ainda para quem abraça a profissão? Olha, hoje eu acho que os maiores desafios, assim, o maior desafio que eu vejo hoje na educação são muitos, né? Não, com certeza. São muitos, mas é um assunto sério, né? Mas assim, acho que o maior deles é a diversidade que o professor encontra na sala de aula. Então, a diversidade porque o professor vai ter que lidar com diversos contextos, e não é só o contexto social, é o contexto emocional também, e diversas formas de aprendizagem. Certo. Porque quando você entra numa sala de aula, você tem então assim, você tem as crianças, elas não aprendem nós não aprendemos de forma igual. Sim. Né? Nós aprendemos de forma diferente. Então você tem a criança que ela é mais visual, a criança que é mais sinestésica, a criança que é mais auditiva. Então você estar preparado para trabalhar com uma diversidade de metodologias para garantir que cada um ali aprenda, isso exige do profissional muitas competências e habilidades para ensinar. Certo. E a gente está falando de uma fase da criança que é a fase mais importante na vida do ser humano. Eu, assim, muitos alunos, inclusive, se matriculam na pedagogia achando que eles vão ensinar a aprender o que eu vou fazer hoje, amanhã, no próximo dia, o planejamento do dia a dia, os conteúdos que eles vão... E não é isso. A pedagogia é uma ciência extremamente complexa porque ela estuda o desenvolvimento humano. Eu costumo dizer que todo ser humano deveria fazer pedagogia. Porque você vai falar da formação humana, sim, você vai falar, entende? Sem dúvida. E você tem que ter um olhar muito singular para aquela criança que, principalmente falando da primeira infância, ela está em formação de personalidade, ela está em formação do desenvolvimento motor. Então, coisas que se não bem trabalhadas na primeira infância vão refletir na sua vida futura. Entende? Entende? Pode perceber que quando você vai para uma terapia na psicologia, o que ele faz? Ele resgata tudo que tem na sua infância. Perfeito. Então, a gente está falando de parte emocional que precisa ser trabalhada, a gente está falando de parte motora, a gente está falando da parte cognitiva, que é a inteligência. Então, assim, isso é incrível. Você está trabalhando, você tem que trabalhar em desenvolver habilidades para você entender
e fazer acontecer o desenvolvimento integral da criança. Entendi. Agora, uma coisa mais profunda, vamos dizer assim. Você, professora, mas também mãe. E você foi, né, durante 10 anos, professora da primeira infância. E o seu filho está mais ou menos nessa idade. Existem diferenças geracionais, Evelyn, no sentido dos alunos que você foi professora, para você como mãe agora, vendo seu filho passar por isso, existem diferenças ou evoluções nesse sentido? Ou você acha que, embora nós estejamos falando de evolução humana, né, de comportamento humano, as coisas elas se mantêm iguais? Nunca. Muita diferença e é muito engraçado, né? Eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 16, né? Meu aborrecente favorito. Então, assim... Sabendo, ó, sua mãe que falou, cara. Você vai ver isso aqui? Sim, mas ele é maravilhoso. O Gabriel e o Giovanni. Olha, ó, meninos. Mas são maravilhosos, né? Não tenho o que reclamar. Mas, assim, é a mesma mãe, né? A mesma família e eles são extremamente diferentes. Sim. Então, assim, tanto pela faixa etária quanto pela personalidade. Cada um tem a sua mesma vivendo no mesmo ambiente. Sim. E é essa diversidade que eu estou falando aqui. A gente vai encontrar uma diversidade gigantesca em todos os aspectos da vida. Escolha, formação, ponto de vista, porque cada criança que está ali, ela tem um ponto de vista de acordo com o meio social que ela vive. A gente precisa olhar para isso e respeitar isso. Acima de tudo. Então, por isso que eu digo isso para as alunas. A gente precisa prestar atenção, porque nós precisamos nos formar aqui, interiormente, antes de pensar a formar. Né? A gente precisa desenvolver habilidades em nós antes de desenvolver ali nos nossos alunos. Desenvolver a empatia e desenvolver, né? Para passar isso para quem precisa. Exato. E é um olhar muito sensível e, sobretudo, humano, né? Não dá para ver, por isso que é da área de humanas ali. A gente precisa olhar. E eu gosto muito disso, né? Que eu quero falar, inclusive, sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, assim... essa pergunta que você me fez é interessante porque ela também é um desafio. Qual é o desafio? Você formar professores continuamente. Sim. Porque você pode ficar 10 anos com o primeiro ano, só que todos os anos a gente vão entrar crianças com 6 anos de idade, mas numa geração diferente e muito mais à frente do que a do ano anterior. Legal. Então imagina você não estar preparado para lidar com isso, né? Sim, sem dúvida. Mas assim, Evelyn, olhando para todo esse contexto dessa necessidade empática que quem faz pedagogia precisa, e olhando agora para o profissional ou para a profissional em formação, e logo em seguida recém-formado ou formado, olhando para o que espera esses alunos, esses egressos, que o nome técnico é egresso, né? Olhando para esses egressos, o que espera lá fora, o que espera por eles lá fora? Como é que está o mercado? Quais são as maiores oportunidades no meio pedagógico hoje em dia? Se existem desafios profissionais que devem ser superados? Dá uma visão geral do que acontece para quem vai entrar aqui, abraçar a pedagogia, mas em um momento a gente vai soltar ele para o mercado, ou ela para o mercado. O que espera por eles lá fora? Eu acho que, primeiro, entender que, porque a nossa profissão, Cleiton, ela vem muito naquela ideia de ofício, assim, de dom, sabe? Todo mundo confunde muito isso. Ou tipo, o dom materno. Eu sou mãe, e existiu isso, né? Uma visão assistencialista, que eu não vou entrar neste, porque senão vai ficar muito extenso. Perfeito. Mas a gente vem ali desse processo e que tem um momento que isso não existe mais. Tá. Para você, tanto que eu brinco com as meninas, vocês vieram aqui porque gostam de criança, todo mundo tem que gostar. Se você lida, por exemplo, o médico, ele precisa gostar de ser humano. Sim. Senão, toda profissão que lida com ser humano, ele precisa ter muito amor. Então, amor, né? Isso não está nem em discussão, meu Paulo. Ele precisa amar. Mas ele precisa ter muito conhecimento. Certo. Então, uma coisa que eu sempre enfatizo muito, assim, precisa gostar de ler, precisa gostar de estudar, porque você nunca vai poder parar de estudar, justamente porque a educação é uma evolução constante, né? Principalmente agora com tanta tecnologia, com tantos avanços, então assim, ela precisa estudar muito. O que o mercado está esperando? Um profissional que esteja antenado, um profissional que esteja
preparado. Então eu sempre digo, especializem-se, encontrem a área que vocês gostam de trabalhar e seja o melhor possível naquela área, porque o mercado está esperando um professor que vai entrar na sala de aula e vai saber lidar, por exemplo, com metodologias ativas. Certo. Que é o tema principal, assim. Então, para chamar a atenção de uma forma mais lúdica. Porque a gente vem aí há anos já, acho que desde a democratização do país, a redemocratização do país, a gente vem numa luta para sair desse ensino tradicional, quadradinho, que só de muito só conteúdo, né? Aquela coisa conteudista. A gente está querendo sair disso. Mas existe desenvolvimento de habilidades. Sim. E muitas delas que o professor só vai desenvolver com a própria prática. Claro. Então, primeiro de tudo, precisa estar disposto a fazer. Porque às vezes a gente chega na escola e é muito mais fácil você resgatar na sua memória, porque a gente aprende assim, né, pela vivência. Então, ela ficou por anos num ensino ali tradicional, conteudista, de preenchimento de apostila, de livros. E aí, ela fica com medo de ousar e de fazer, né, eu vou tentar fazer, porque ela acha que o erro é um prejuízo, e não é. A gente precisa, a partir do erro que a gente vai encontrar desenvolver. A inovação nasce do erro. Exatamente. Né? Então ela precisa estar disposta a tentar e fazer e quebrar ali, né? Muitas vezes bater a cabeça até ela conseguir fazer um trabalho de excelência com os alunos, porque é isso que vai fazer a diferença. Legal. Senão ela vai continuar perpetuando o ensino tradicional. Então, assim, o que o mercado está esperando é isso. É aquele que também entende que ele vai lidar ali com todos esses tipos de aprendizagem do aluno, que vai encontrar muito aluno de inclusão, com transtornos de aprendizagem, e a gente tem muita política pública, muita formação, lógico que ainda tem muita coisa a alcançar, mas não é fácil, lógico. Mas a gente, em todas as salas de aula hoje, a gente tem um aluno de inclusão, tem um aluno autista, TDAH, tem um aluno disléxico. Entender tudo isso e se preparar, porque às vezes eu ouço muito isso, mas eu não estou preparada. Mas a gente tem 1 milhão de palestras, às vezes gratuitas, cursos que falam sobre isso. Então a gente precisa sair desse papel passivo e buscar a formação. Ser um ator, uma pessoa ativa na própria formação. Exato. Porque agora, né, aqui na universidade todos nós somos educadores. Então, como educador, eu olho assim e falo, cara, impressionante se a gente ficar parado, trazendo aquela coisa quadradinha sempre, mesmo no ensino superior. Não. É algo que a pessoa vem, né, o aluno vem, chega, fica lá olhando para sua cara, você faz, olha e fala, beleza, tchau, faz uma provinha. Exato. Né? E hoje o mundo lá fora, o que espera as pessoas lá fora é um negócio muito diferente, muito mais ativo, em que você precisa ser proativo em várias coisas. E é uma coisa que a gente tenta fazer na universidade, obviamente, com os níveis de sucesso diferentes, mas a gente tem conseguido com o passar do tempo. Cleiton, e assim... Fala. Não, é que é muito complexo tudo isso, né? As alunas, elas precisam... Eu não vou falar porque não vai entender. Não, agora começou, fala. Começou, termina. Vai lá. Você quer... É que eu acho que as alunas, elas precisam prestar atenção nas mudanças do mundo. Hoje, se a gente for ver, existe um estudo que... Eu não sei exatamente se é esse o dado, mas se não me engano é isso. Que o tempo de atenção de um aluno são 8 minutos. Ok. Um tempo de concentração do aluno. Então, isso não é só para a educação básica. A gente está falando de ensino superior, que é o aluno que está ali em constante uso de telas e tudo mais. Então, se a gente tem um aluno que fica 8 minutos prestando atenção, concentrado, focado em você, sem olhar para você e está lá pensando na morte da cabeça. Ele está ali focado no que fazer. Ele está participando ali... O cérebro dele está ligado nisso. Isso. Se a gente olhar para isso, como que se comporta um aluno que tem que ficar te ouvindo 3 horas? Você entende que esse ensino tradicional, que só o professor fala, e é isso que é metodologia ativa, né? É trazer o aluno para o centro do processo de ensino-aprendizagem. E como é que você faz isso? Então, a gente tem N formas de fazer isso. E hoje, inclusive, as estratégias que estão dentro das metodologias ativas mostram pra gente, só que a gente precisa estudar essas estratégias.
pra gente conseguir fazer esse trabalho diferente. Porque senão, você percebe que a gente perpetua? Sim. A gente entra numa aula, o professor faz isso, né? Entra na aula e vai lendo lá o livro, explica e responde perguntas. E aí vale dizer aqui assim, responde perguntas de um livro preparado por uma editora que tem outro objetivo, que é muito mais o lucro do que a própria parte pedagógica. Então aí a gente continua mantendo os alunos nas caixinhas, respondendo aquelas perguntas quadradinhas que muitas vezes, não sei, mas muitas vezes não levam o aluno à reflexão mesmo, sabe? O fazer pensar, né? O fazer pensar. Olha, que às vezes a gente recebe alguns alunos que querem a resposta já pronta. Porque eles estão acostumados com a resposta ali explícita já dada no texto. Sabe aquele negócio? O que é condensação, dos estados físicos da água? Aí ele vai lá, copia do livro e cola. Onde está a reflexão sobre isso? E quando não tem reflexão, não tem autonomia, não tem consciência. Exato. E aí você forma uma sociedade passiva que não reflete. E aí, e aí por ano vai. Mas é impressionante, porque a gente consegue ver isso também em ambiente de ensino superior. Muito. É aquela coisa do tipo, olha, professor, mas não tem um padrão? Então, tem determinados assuntos que você vai ter que entender qual é o seu padrão. Né? Não existe só uma forma de fazer isso. Você tem algumas formas diferentes, dependendo da situação, dependendo de você mesmo, qual é a melhor forma para você, porque às vezes o que é difícil para você é fácil para mim e vice-versa. Sim. Né? E realmente o que você disse é muito impactante, porque a gente precisa realmente fazer o aluno aprender a pensar. Né? Mas concordo plenamente. A gente vê, por exemplo, hoje que até na inteligência artificial, os nossos alunos querem usar a inteligência artificial, aqui no ensino superior, por exemplo, todo mundo usa, a gente não vai fugir disso, mas ele não sabe fazer o prompt. Exato. Ele não sabe fazer a pergunta. Exato. Inclusive, olha lá, o Felipe, que é professor, está concordando aqui com a gente. Mas é isso, né, que acontece. Mas justamente porque ele não aprendeu a fazer as perguntas. Sim. Veja que quando nós estamos na sala de aula e nós fazemos uma pergunta assim, alguma dúvida? Ninguém responde, né? Por quê? Primeiro porque essa forma passiva, essa forma expositiva, né, de só o professor falar, não dá tempo do aluno elaborar e participar ativamente. Exato. E segundo, que ele não sabe fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Ele está cheio de dúvidas, mas ele não sabe qual é a pergunta. Por onde ele vai? Às vezes ele fala assim, eu não entendi nada. Não é que ele não entendeu nada, ele não entendeu alguma coisa, mas ele não sabe elaborar. Isso é verdade. E isso é muito sério. É muito sério. A gente consegue ver e enxergar isso e o tempo todo e a gente tem que às vezes pendurar no lustre para fazer o aluno participar, o que faz parte da profissão que a gente adora e está tudo bem. Agora, pegando tudo isso que você passou para a gente aqui e olhando para o curso de pedagogia da Universidade da Cidade de São Paulo, quais são as ferramentas, as competências, tudo que o curso oferece para o aluno, para a aluna, em busca disso que você acabou de falar para a gente, em busca de torná-lo um ser pensante, um agente passivo, ia falar, olha, agente ativo da própria formação e que vai ajudar a formar as outras pessoas mais para frente. O que ele e ela pode esperar quando entra no curso de pedagogia da Universidade de São Paulo, da Unicid? Então é assim, a gente tem que o tempo inteiro aliar a teoria à prática. Eu mesmo falo que sou uma professora que eu fico lá o tempo inteiro se fazer entender. Assim, eu estou falando do autor lá do Vygotsky, eu preciso fazer com que o aluno entenda aquilo que o Vygotsky fala na prática. Só que tudo que a gente faz aqui é simulado, né? É uma simulação da prática. Mas então a gente vai apostar muito em trabalhar com metodologias ativas. É muito engraçado que às vezes a gente até faz uma oficina com uma aula, um plano de aula preparado para uns alunos de terceiro ano, e a gente coloca, a gente coloca eles assim, vocês vão ficar aqui, fazer uma atividade como se vocês fossem alunos de terceiro ano. Legal. Né? E é muito, muito legal essa experiência, trabalhando com metodologia ativa, com laboratório rotacional, então é muito bacana, fazendo a própria prática. Eu acho que não são só as crianças que aprendem com exemplo ou com a experiência. E isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Precisa da experiência, precisa do concreto para que faça muito mais sentido. É lógico que não é em todas as disciplinas, e é lógico que a gente precisa entender também o lugar dessa prática. A gente discutiu isso no congresso das licenciaturas. A prática não é montar o vulcão, porque aqui na universidade produzir um artigo científico é uma prática.
né? A discussão, o debate, olhar para um estudo de caso é uma prática, né? Então a gente tem que olhar para isso. Então, trabalhar com essas metodologias ativas o tempo inteiro. Nós trabalhamos com os itinerários extensionistas, sempre tendo esse olhar para as escolas, né, de formação básica e tudo mais. Nós temos aqui o programa, o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. PIBID, tá certo. Isso. E esse programa é muito bacana porque nós temos vários projetos para as licenciaturas. Então, eu sou professora orientadora do projeto de alfabetização e letramento. A gente tem um projeto lá que vai trabalhar com a educação infantil, inclusive com a parte socioemocional. Tem os multi, né, que são pega letras, história, educação física. E cada professor orientador vai ter um grupo de alunos que ganham uma bolsa, que recebem uma bolsa, vão para as escolas. Legal. E isso é incrível, assim, elas vão para a escola, elas são o tempo inteiro formadas. Então, por exemplo, falando da alfabetização, a gente dá a formação para o aluno aqui, elas vão para a escola, atendem alunos que estão fora do ciclo de alfabetização, ou seja, de terceiro ano até o ensino médio, que infelizmente a gente tem no país muita gente que não está alfabetizada. Infelizmente. E elas alfabetizam. Por exemplo, na nossa última versão do PIBID, nós tivemos 95% dos alunos alfabetizados, inclusive alunos de inclusão. Legal. E assim, são alunas de primeiro, segundo, terceiro semestre, assim, nossas alunas. Eu tenho muito orgulho desse projeto que a gente faz, porque existe muito investimento e muita política pública no tema alfabetização. Então, são programas, assim, o tempo inteiro a gente busca levar as alunas para a própria prática e os próprios estágios que elas vão realizar, que elas acabam desenvolvendo aquilo que elas vão desenvolver na prática mesmo, né? Então, elas têm que desenvolver o plano de aula. Hoje, com o ENAD, com a mudança do ENAD, de ter avaliação prática, elas vão aplicar uma aula, elas vão ser avaliadas lá pelos professores, vão aplicar com a turma. Isso é muito bom. O nosso estágio não é só de observação ou de participação, a gente tem a parte da regência. E aí elas vão atuando em várias áreas, assim, né? Porque elas vão fazer estágio em gestão. Então, tem todo um olhar e muito cuidadoso para que a aluna ela consiga enxergar que a teoria não se dissocia da prática e como isso tudo acontece. Isso é o tempo todo. E aí, assim, né, falando de metodologia ativa, eu tenho que falar, né, a gente está aqui na Brinquidoteca. Por favor. Mas a gente tem um projeto que está, né, em desenvolvimento, acredito que torço para que no segundo semestre ele realmente vai acontecer. Vai inaugurar. Vai acontecer. Então, uma coisa que a gente tem investido muito também é as alunas produzirem os próprios materiais, porque o que a gente quer? A gente não quer mais modelos, você vai fazer isso. A gente quer que o professor seja o autor da sua própria prática. Então a gente pensa o tempo inteiro numa formação que ele possa ser esse autor. Fazer pensar, né? Pensar. Como é que eu vou aplicar isso numa turma que futuramente será minha? Exato. Eu não vou ter mais, naquele momento, pelo menos, eu não vou ter mais o suporte do professor ou da professora ali. Então sou eu e a minha turma. O que eu vou fazer? Exatamente. Como é que eu vou prender a atenção por mais de 8 minutos? Exatamente. Né? E é muito bacana isso. Então, por exemplo, agora a gente tem a ideia da ludoteca, que vai ser um laboratório, né? Que será um laboratório onde as meninas poderão, os meninos, depois eles ficam bravos comigo que eu não menciono, que eles poderão produzir o material didático. A gente já tem vários aqui, muita coisa produzida, então eles produzem o próprio jogo, o próprio material, a brincadeira, aquilo que vai ser utilizado. E o mais interessante eles vão ter o local para fazer essa produção, nós vamos ter a exposição dos jogos dentro da ludoteca e eles poderão pegar esses materiais didáticos e utilizar nos programas. A gente já tem aluna que tira para usar, às vezes, no estágio remunerado ou no estágio supervisionado, aplicar com as crianças, testar. Então, isso é muito bacana. E além de ser uma ferramenta que vai ajudar a criar inovação, né, Evelyn? Porque eu pego de cara com um vertebrado e aí eu vou entendo esse jogo aqui e depois eu vou falar assim, posso fazer uma evolução ou uma versão dos invertebrados e assim sucessivamente. Exato, é isso. Né? Então é ter uma revitalização constante do conhecimento. Isso. Legal, muito bom, né? Parabéns pela Brinquedoteca, estou conhecendo ela hoje.
né? Serei membro ativo da Ludoteca. Já está, né? Já produziu jogos para a Ludoteca. E posso até, assim, queria muito falar sobre a brinquedoteca, porque as pessoas, elas têm a impressão de que brinquedoteca numa universidade, e essa é uma conquista nossa, é aquele espaço de shopping. Certo. No supermercado, que a mãe vai fazer compras e deixa a criança largada, sim, né? Área kids. E não, né? A gente tem somos muito felizes de ter esse espaço aqui da brinquedoteca, porque pra gente isso é um laboratório. Claro. Não só da confecção, mas para você entender as fases de desenvolvimento da criança. Então, o que eu preciso, como que a criança responde em cada faixa etária? E aí eu tenho que adequar as minhas atividades, as brincadeiras e todas as ações que eu vou fazer com ela. E aí a gente tem cantos na brinquedoteca, que são cantos estudados, tudo para cada fase de desenvolvimento da criança. É que às vezes a gente olha carrinho, brinca, é só para brincar, mas não é. Pra gente, a criança só brinca, mas a gente tem uma proposta, uma intencionalidade. Eu tenho carrinhos aqui, mas deixa pra lá. Criança é terrível. E pra gente poder já direcionar pro nosso final, se nós fôssemos pensar, ou se a Evelyn pensasse pedagogia e fosse tentar resumir em uma palavra ou em uma frase, que palavra ou frase seria essa para pedagoga Evelyn? São muitas, né? Mas eu vou só falar uma coisa que eu acho que eu ouvi esses dias e eu preciso reproduzir isso, que eu achei o máximo, assim. A docência é a profissão do futuro. Nunca deixará de existir professores. A gente só precisa de professores com um olhar diferente para a educação. Excelente. E acho que, deixa eu só, sei que meu tempo já está esgotando. Não, você está com pressa? Não. Eu só queria falar sobre isso, assim, a pedagogia, e isso é uma curiosidade, né, da profissão. Todo mundo, quando a gente fala de pedagogia, pensa no trabalho com crianças. Na tia da escola. Na tia da escola. E eu não suporto isso, que eu não sou tia, tá? Tenho sobrinhos, mas lá eu não sou a tia. Eu sou a professora. Mas, assim, uma coisa muito importante de se falar é o leque de opções de trabalho que existe dentro para o pedagogo. Legal. Porque, assim, nós temos, sim, pensando em quem quer seguir a vida dentro da escola, né, na educação. Nós temos desde a educação infantil, desde os bebezinhos até 5 anos e 11 meses. Legal. Nós temos o trabalho nos anos iniciais, que é um outro espaço, do 1º ao 5º ano. Hoje a gente já tem uma legislação que o professor pode atuar em algumas disciplinas no ensino fundamental 2, nos anos finais, e no ensino médio. Legal. A gente vai trabalhar com outra fase de desenvolvimento da vida, que é o EJA, que é a educação, né, de jovens e adultos. A gente tem a pedagogia hospitalar, que é atender aquela criança que às vezes está num tratamento de uma doença de câncer, por exemplo, né? Que a criança fica muito tempo hospitalizada, mas ela tem que ter o acesso à educação, porque é um direito dela, né, por lei. Então tem que ter um pedagogo ali dentro auxiliando essa criança. Nós temos muitas empresas que contratam, mas muitas mesmo, assim, porque o nosso planejamento que nós fazemos é o planejamento da empresa, é o planejamento empresarial. Então, tem muitas empresas que contratam pedagogo para planejar, para falar de projetos, então tem muito pedagogo contratado com essa finalidade. Pedagogos vão trabalhar em ONGs, né? Então, tem muitas áreas. E com o avanço da tecnologia, isso cada vez mais. A gente tem um pedagogo que vai trabalhar dentro de empresas que vão desenvolver os livros didáticos, o livro paradidático, o livro, que existe uma diferença entre eles, os jogos, todos os jogos didáticos. Então tem muita gente que tem alunos, inclusive, que estudava aqui, que trabalhava na Fab Lab, que depois foi desenvolver jogos pedagógicos. E tem o desenvolvimento de softwares também, né? Pedagógicos e tudo mais. Então, quando você começa a olhar, tem muita. Fora a gestão, que ele pode trabalhar como coordenador, como diretor de escola, como supervisor de ensino, pode seguir vida acadêmica e trabalhar na pesquisa. Então, é um leque gigantesco. Que a gente fica ali limitado. Só criança, só sala de aula. Mas não, a gente tem um leque enorme. Assim, as oportunidades são enormes. Gigantes.
E assim, aí a gente tem o autônomo, o assessor, eu não falei isso, né, mas eu sou professora na pós-graduação em alfabetização e letramento, eu faço consultoria, eu atendo mais de 40 escolas no Brasil, dando assessoria para falar de metodologia ativa, e é um trabalho que eu consigo por conta da pedagogia. Sim, eu sou pedagoga, né? E aí assessoria pedagógica, consultoria, você pode ministrar cursos na área que você tem ali de especialização. Perfeito. Inclusive, então assim, é uma coisa muito bacana que precisa dar vasto. Muito mesmo. Vasto, né? Então tem aquela coisa, realmente eu concordo com você que tem aquela coisa do, muitas vezes você vai etiquetar o pedagogo, a pedagoga somente com o ensino infantil dos primeiros anos e você tem um leque muito maior. Exatamente isso. Poxa, Evelyn, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado e recebido a gente aqui na Brinquedoteca. Na Brinquedoteca. E quem sabe o próximo a gente faz na Ludoteca, que tá a caminho. Vai sair. Muito obrigado. Eu que agradeço. Né? E espero que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso na pedagogia da Unicid. Obrigada a você, obrigada meninos, obrigada a todos pela oportunidade de falar sobre a minha paixão. Obrigado mesmo. Gente, obrigado pela audiência. Mais um Vozes da Unicid. Fiquem atentos para os cortes que sairão daqui mais ou menos 2 dias. E a gente se vê no próximo Vozes daqui 2 semanas. Um abraço, pessoal. Obrigado.